Isso está no evento 1, anexo 280. Não sei se o senhor quer ver esse documento. Tenho a menor noção, querida. O senhor ex-presidente poderia explicar quando a diretoria se reuniu para deliberar sobre isso? Não sei, querida, não sei. Deve ter sido depois, na reunião da direção, deve ter discutido que não aceitou. O senhor tem conhecimento da formalização? Não tenho, querida, não tenho. Também pediria que o senhor ex-presidente referisse ao membro do Ministério Público pelo tratamento protocolar devido. Como é que seria? Doutora... Senhor ex-presidente, aí eu vou pedir realmente, até peço escusas, não percebi isso de maneira tão clara. Sei que, evidentemente, o senhor ex-presidente não tem nenhuma intenção negativa em utilizar esse termo querida, mas não, peço que não utilize, tá? Pode chamar de doutora, tá bem. Senhora procuradora, tá bem. Perfeito. O senhor Alexandrino Alencar relatou aqui em juízo que o Grupo Odebrecht continuou procurando imóveis para o Instituto Lula depois da visita feita em julho de 2011 ao imóvel da rua Doutora Berbeck. Foi inclusive apresentado um projeto feito pela Odebrecht para a reforma do atual prédio do Instituto Lula, aquela sede localizada no Ipiranga. O senhor teve conhecimento disso? Eu não tenho conhecimento, doutora, e acho que é mentira. Porque depois que nós fomos ver e achamos inadequado, nós fomos à Prefeitura de São Paulo falar com o prefeito Kassab, que aceitou mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, doando um terreno na Cracolândia para que nós fizéssemos o instituto. A Câmara de Vereadores aprovou o terreno e, com base nesse terreno, nós começamos a elaborar um projeto do que seria o futuro Memorial da Democracia. Eu não me refiro, na pergunta que fiz, ao projeto apresentado pelo Escritório de Arquitetura de Marcelo Ferraz para o terreno da área central de São Paulo. Eu me refiro aos projetos que estão juntados nos autos, no evento 928, que são projetos produzidos pela Odebrecht, segundo Alexandrino Alencar, a pedido, e que houve grande prospecção de imóveis durante mais de 2 anos para o Instituto Lula após a desistência. Não, o senhor confirma esse fato? Não, o senhor tem conhecimento? Não acredito nisso. O senhor tem conhecimento? Não. Não. Pois não. Qual a relação do senhor com Alexandrino Alencar? Ele era empregado da Odebrecht e andava com o Emílio Odebrecht. Ele o acompanhava nas reuniões com o senhor na presidência? Peço só um momento, por favor. Com relação à referência que o senhor fez ao fato de ter mantido diversas reuniões com Emílio Odebrecht, e agora o senhor disse que às vezes acompanhado de Alexandrino Alencar, o senhor poderia esclarecer a sua relação com o grupo Odebrecht? A mesma relação que eu tinha com todo o empresariado brasileiro. Se a doutora se lembrar bem, eu fui o presidente que mais fui ao Ministério Público. Eu fui o presidente que mais reuni empresários de todos os setores desse país. Fui o presidente que mais viajei, sabe, o mundo. Fui o presidente que mais viajei no país e, portanto, fui o presidente que mais tive contato com empresários. Sim. Muitos, mas muitos, com todos. E o Emílio era um grande empresário, como era grande empresário a Camargo Correia, a OAS, os produtores de etanol, o Pão de Açúcar, as indústrias automobilísticas, toda a gente conversou comigo todo o tempo. Não tinha preferência a Odebrecht. Mas nessas reuniões, Emílio Odebrecht levava pedidos de interesse do grupo Odebrecht? Não, o Emílio era um empresário organizado e eu passei a adotar, sabe, todo empresário que conversasse comigo tinha que dizer antes qual era o assunto. Porque você não pode fazer uma reunião com o empresário e chegar lá, o empresário chegar com uma pauta e você não tem informação. Tá? Então o Emílio levava a pauta do setor, sabe, levava a pauta da ABDIB, levava a pauta do Sindicato da Construção Civil, sabe? E assim levava, o etanol levava a pauta do setor de etanol, a indústria automobilística levava a pauta da indústria automobilística. Levava questões relativas à Petrobras?
relações ao desenvolvimento do Brasil. E a Petrobras era uma empresa que tinha muita importância no desenvolvimento do país. Pois não. Há uma outra audiência, um documento relativo à audiência com o presidente Luiz Inácio. Além daquela que fiz referência anteriormente, é um documento que consta do evento 928, anexo 13, audiência com o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Brasília, 5 de agosto de 2005. Dentre os diversos pontos desta pauta, há referência no item 6, diversos, relação com a Petrobras versus importância do diretor PR. Seria Paulo Roberto? O senhor tem conhecimento? Antes, pela ordem, eu gostaria de esclarecer. Examinar o documento dos autos? Eu gostaria de esclarecer pela ordem que esse documento é objeto do incidente de falsidade também. Certo. A pergunta é se o senhor se recorda dessa certo, reunião. mas é que me parece. Se teria havido essa reunião e se foi tratado desse assunto. É que a defesa Os gostaria só de ter. Só de ter a palavra. Intervém toda hora no interrogatório novamente. Tudo bem, mas tudo bem, só que a lei me dá esse direito de formular a questão de ordem. Estou levando ao juízo a questão de que este documento é objeto de incidente de falsidade que ainda não foi processado. Perfeito, mas isso impede de ser feita pergunta sobre ele ao seu cliente? Isso impede, sim, impede por uma simples questão, porque há inclusive informações que foram juntadas aos autos a respeito disso. O doutor já colocou o seu ponto, agora sim. Sim, mas se Vossa Excelência puder... Não, eu já ouvi o senhor, o doutor já falou. Eu não terminei meu raciocínio, doutor. É que Vossa Excelência quer cortar a defesa. O senhor ex-presidente... O incidente não impede as perguntas e a pergunta se recorda de uma reunião em que houve esse tema, só isso. Então, tem medo que o seu cliente tenha que responder? Não, medo não tenho, medo nenhum. Vossa Excelência não respeita a defesa. Vossa Excelência não respeita a defesa. Mas está mais uma vez claro que Vossa Excelência não respeita a defesa. Doutor não respeita a ordem da audiência. Vossa Excelência não respeita a defesa. Então, se Vossa Excelência seguir a lei e processar o incidente de falsidade, a defesa agradece. Agora, se a lei é diferente, então a defesa vai não só lamentar, como tomar as providências legais. A sua questão está indeferida, doutor. O doutor está errado, o incidente está sendo encaminhado e nós podemos indagar o seu cliente sobre esse objeto dessa reunião. Se não se recordar ou se isso não aconteceu, isso é perfeito. O doutor não precisa intervir na audiência a todo momento, que isso é perturbador, perturba a ordem normal da audiência. Farei as intervenções sempre que necessário e Vossa Excelência não poderá me impedir. Doutor Moro, eu só queria dizer o seguinte, vamos voltar à normalidade aqui, é o seguinte, vocês têm o direito de perguntar, ele tem o direito de não concordar, o juiz Moro tem o direito de indeferir, sim, eu tenho o direito de falar ou não falar. Então está deferida a questão, então eu peço para o senhor responder. Nunca o Emílio discutiu comigo o cargo da Petrobras, nunca, e não ousaria discutir, nem ele e nenhum outro empresário. Essa pauta de audiência é de agosto de 2005, quando Paulo Roberto Costa já ocupava o cargo. Eu não sei. Tratavam sobre atuação? Eu não sei. O senhor não sabe dizer? Pois não, agradeço. Há também um documento nos autos, evento 928, anexo 34, é um e-mail de Marcelo Odebrecht para Pedro Novis, para o seu pai Emílio. Eu não sei se o senhor conhece o teor desse documento que está nos autos. É um e-mail de 31 de outubro de 2006, em que Marcelo Odebrecht, dirigido ao seu pai e a Pedro Novis, com o seguinte teor: Pedro, meu pai, nas conversas com Lula, equipe, acho importante mencionar em termos de pessoa. E aí tem o texto: manutenção de Guido e equipe no Ministério da Fazenda, estão afinados e jogando, garantia de não paralisação, tem o apoio de grande parte do setor produtivo e certa reação dos bancos. Manutenção de Damião e equipe do BNDES estão afinados, inclusive com o MF, imagina o Ministério da Fazenda, o que é importante. E jogando com efetividade, uma das melhores equipes em anos no BNDES. Márcio Fortes, um dos quadros mais eficientes e leais do governo, conhece como poucos e sabe tratar a burocracia do governo. Marta Suplicy, dos quadros mais eficazes do PT. Petrobras, Gabriele, Duque e Paulo Roberto, eficientes e de muita lealdade e compromisso com as necessidades do governo, sabendo conciliá-las com os interesses internos corporativos.
e segue ministérios executivos de infraestrutura, integração e transportes principalmente, precisa um choque de gestão para pôr em andamento projetos, inclusive PPPs. Eu indago ao senhor especificamente com relação à referência a Petrobras, Gabriele Duque, Paulo Roberto, nessa época, outubro de 2006. O senhor tratou desses assuntos, senhor Emílio? Doutora, por favor, não pince apenas o Paulo Roberto ou a Petrobras. O senhor quer ver o documento? Ou seja, é a primeira vez que eu vejo alguém, sabe, elogiar um conjunto de pessoas do governo, elogiar o ministro da Fazenda, elogiar o presidente do BNDES, elogiar tudo, e a senhora tenta excluir para ir na Petrobras. Eu vou lhe dizer uma coisa. O Paulo Roberto era um técnico que foi escolhido por ser competente. O Zé Sérgio Gabrielli era o presidente da Petrobras por competência. Portanto, as pessoas elogiarem não é demérito, não. É motivo de orgulho para quem era presidente da República. Era motivo de orgulho. Portanto, eu tenho orgulho se as pessoas elogiaram gente do meu governo. Certo, a pergunta objetiva é se o senhor Emílio Odebrecht não elogiou tocou em essas assunto pessoas ou tratou das questões dos diretores com o senhor ex-presidente. Eu vou repetir, eu pensei que eu tinha respondido, doutor Moro. Sabe, não é exatamente como ela quer que eu responda, mas como eu sei responder. Né? Nunca, vou repetir, nunca o Emílio Odebrecht ou qualquer outra pessoa, sabe, de empresário discutiu comigo, diretor de empresa pública. Na pauta de reunião, também juntada aos autos, é uma pauta do dia 17 de janeiro de 2007. Só registra um papel apócrifo e que também é objeto de incidente de falsidade ainda não processado. Pois não. Trata-se do documento juntado pelo colaborador Emílio Odebrecht, que está no evento 928, anexo 8. Não sei se o senhor quer olhar o documento. Doutor, o Emílio é colaborador de quem? Do Ministério Público? Celebrou acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Sabe que eu poderia utilizar uma fala do doutor Moro. Sabe que não é correto ficar utilizando pessoas que são acusadas, que já prestaram declaração, para acusar um inocente. Pois não. Neste documento a que fiz referência, há um tópico que diz orientação como EO, Emílio Odebrecht, proceder com JD, José Dirceu, mais AP, Antônio Palocci, e R, semanal versus J. O senhor, ex-presidente, orientava Emílio sobre como proceder com José Dirceu. Essa leitura é textual que Vossa Excelência fez? É fruto da colaboração. Não, mas a pergunta, a leitura que Vossa Excelência fez é textual, entre aspas, ou Vossa Excelência inseriu textual. Informações na leitura? Orientação como EO proceder com JD, mais AP e R semanal versus J. A leitura anterior, então, não era textual. Não. Agora, a leitura é textual. Trata-se de documento apresentado por réu colaborador. O senhor... A pergunta. A pergunta. Refaço a pergunta ao senhor. O senhor orientava Emílio Odebrecht sobre como proceder com relação a José Dirceu e Antônio Palocci? Doutora, por que eu haveria de orientar o Emílio como conversar com qualquer pessoa? Parece que ele negou o conteúdo dessas atas todas e nega o contato. Já está essa questão já encerrei com relação às atas. Pois não. A construtora Norberto Odebrecht fez doações de 4 milhões para o Instituto Lula entre o final de 2013 e 2014. São recibos nos eventos 1008, anexo 3. O senhor ex-presidente sabe por que essas doações foram feitas? Doutora, eu já respondi, mas vou responder outra vez. A Odebrecht não tinha que pedir a opinião do Lula para fazer doação, porque o Lula não é diretor do Instituto Lula. Se ela fez alguma doação, essa doação está contabilizada no Instituto. Antônio Palocci disse que pediu essas doações para Marcela, atendendo solicitação de Paulo Okamoto. O senhor tinha conhecimento disso? Não. O senhor Marcelo Odebrecht disse que essas